Fala, pessoal, tudo certo? Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial para entrevistar. Vocês vão ficar assustados aí com o quanto que ele vai contribuir com o dia a dia de vocês navegando nesse mercado cripto, tá? A gente vai trazer aqui para o palco o Alexandre Senra, que é procurador da República no Espírito Santo e mestre em Direito Processual. Além disso, como coordenador do grupo de apoio de criptoativos do MPF, ele tem um papel fundamental no combate a crimes envolvendo moedas virtuais e na educação sobre o tema, tendo, inclusive, desenvolvido cursos sobre o assunto para o Ministério Público. Seja muito bem-vindo, Alexandre Senra. Muito obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. Cara, já começa me respondendo como o diabo você foi parar dentro do mercado cripto. Então, a parte mais importante da minha qualificação você não falou, André. Eu sou um mega entusiasta do assunto. E tudo começou no final de 2017, início de 2018, quando eu comprei algumas frações de Bitcoin. Você vai se lembrar, com o Bitcoin lá batendo a máxima histórica até então, lá dos $20 mil. E talvez você se lembre do que aconteceu logo em seguida, em 2018. Cara, assim, o preço só caiu. E eu acho que é importante a gente fazer esse retrospecto, né, do meu ingresso no mercado, porque é muito confortável para a gente falar sobre cripto em momentos de euforia. Todo mundo quer ouvir a esse respeito. O problema está quando a euforia passa. Em 2018, a euforia passou. Comigo não foi diferente. E eu fiz muito pouca coisa nesse ambiente em 2018. Só que aí veio 2019 e começaram a surgir no Brasil algumas pirâmides financeiras que captavam dinheiro do grande público sob o pretexto de estarem investindo em criptoativos. Porque muitas delas não são nada de cripto. Mas o discurso era, compre Bitcoin, agora a gente opera Bitcoin, isso e aquilo. E uma dessas pirâmides financeiras caiu comigo aqui no Espírito Santo. E aí, naquele momento, em 2019, por causa do trabalho, eu fui obrigado a entender isso daí, sob o aspecto técnico. E lá, André, você vai se lembrar, mas assim, até 2019, tudo que a gente tinha no Brasil, em língua portuguesa, sobre cripto, estava voltado para o investidor. Você não tinha fontes de material confiáveis se você estivesse mais interessado em entender a tecnologia ou a parte investigativa. E aí eu comecei a me especializar nisso, porque eu vi que fazia sentido. E aí, claro, no momento que eu vi que fazia sentido, me especializar para trabalhar com isso não era suficiente. Você tem que se expor também, né? O que adianta você estar diante de um mercado cheio de oportunidades se você ficar lá estudando e não fizer nada? Não dá, né? E eu não parei mais de estudar e investir nesse ambiente e tenho sido muito feliz com isso daí desde então. Cara, que bacana a tua história, porque ela mistura um tempero bem interessante aqui. Acho que você, com muitas pessoas, se interessou, obviamente, quando o negócio dispara, né? Tipo, no sentido de chama atenção. E acho que isso olhando para o contexto mais global de ciclos, é até uma construção do natural do Bitcoin. A maioria das pessoas vai entrar nesse momento de alta. Mas o mais incrível aqui é que talvez o start para você estudar esse negócio tenha sido uma demanda de trabalho, que para a maioria das pessoas isso não é a parte comum. E o principal disso tudo, eu acho, que é quando você começa a estudar isso mais do ponto de vista técnico, você não decide ficar só debruçado na questão dos livros. E essa talvez seja a parte que vai adicionar mais desconforto nessa tua jornada. Porque você poderia ser muito bem um especialista técnico na coisa, sem querer se envolver no caráter financeiro desse mercado. E aí, cara, com esse preâmbulo todo, eu queria perguntar para você, assim, como que é a cabeça sua como investidor e a outra como esse cara que analisa os dados on-chain, que olha para onde está a circulação e entende a parte técnica disso de uma maneira profunda e peculiar, muito diferente do que talvez eu entendo e as pessoas que estão aqui pelo lado do investimento e tem que entender um pouco da parte técnica também. Vamos lá, eu acho que tem, de repente, dois fatores que me afetam muito como investidor e que talvez não sejam comuns para a maioria das pessoas. Uma realmente é essa compreensão técnica que eu preciso ter um pouco mais aprofundada sobre diversos elementos, sobre funcionamentos de um blockchain UTXO, funcionamentos de um blockchain token-based e algumas outras particularidades técnicas. E a segunda coisa é o ter contato com muitos relatos de vítimas de golpes. Isso daí e vou te dar um exemplo concreto, tá? Isso daí faz com que eu não compre o discurso de que um caminho natural do investidor é ele comprar uma hardware wallet e colocar toda a posição dele numa hardware wallet. Como se fosse assim, não, o sujeito entrou, não sabe nada e abre uma conta numa exchange. Mas quando ele vai adquirindo maturidade, ele precisa migrar para uma carteira de autocustódia, depois migrar para uma hardware wallet.
Porque o que eu vejo na minha vivência é o seguinte: esse é um mercado de riscos. E a melhor maneira de você lidar com o risco é você saber gerenciar ele. De modo que, para mim, faz muito mais sentido, como investidor, que você diversifique a custódia. Isso, claro, eu estou generalizando as pessoas. Vão ter perfis e perfis. Vai ter um sujeito altamente técnico que quer fazer autocustódia de tudo, beleza. Mas, em regra, faz muito mais sentido, para mim como investidor, que a pessoa diversifique a custódia. Mantenha um pedaço do portfólio dela numa exchange, um pedaço em autocustódia, do pedaço que está em autocustódia, não precisa colocar tudo na mesma wallet. Pô, tem um pedaço que você não vai mexer? Legal, você bota lá na cold wallet. Tem um pedaço que você quer ficar fazendo operação em DeFi, quer se expor a play to earn, quer mintar NFT, quer fazer isso tudo, você deixa, então, numa wallet instalada como extensão do seu navegador, como aplicativo do celular. Porque se você tiver essa segurança comprometida em qualquer um desses dispositivos, você não vai estar assumindo risco de ruína. Você vai, no máximo, perder aquele pedaço do seu portfólio. E assim, André, a gente conhece várias histórias desse ecossistema e, pessoal, se engana quem acha que é usuário inexperiente só que toma golpe. Não é isso. Não é isso, pô. A diferença é que o usuário experiente, quando ele toma um golpe, ele dificilmente é arruinado. Porque ele já contava com essa possibilidade. Por mais que ele não desejasse essa possibilidade, ele sabe onde está se metendo. Legal. Sobre essa questão, você falou dos golpes, eu fico muito curioso para entender, porque você acessa um tipo de mercado, um tipo de público um pouco diferente do que a gente vê, mas que, com certeza, é talvez a média, né, no sentido de levar os golpes. E quando você falou, até quando você viu em 2019, me lembra muito que em 2018, quando eu comecei a produzir conteúdo, para mim era muito bizarro entrar no Instagram e ver 95% dos conteúdos sendo de pirâmide. E eu achava assim, gente, que mercado que é esse que eu estou entrando? Assim, estou dedicando minha vida para um mercado em que eu vou entrar e a maioria das pessoas vai olhar para mim e falar assim, esse é mais um cara igual a todos os outros caras de terno roxo aqui. É um cara falando de Bitcoin que parece muito com eles. E eu tinha muito essa questão aqui, um receio gigantesco de como isso evoluir também. Mas eu queria ouvir teus relatos, cara. Assim, qual que é o golpe mais comum? O que é o principal? É phishing, não é? Como que você vê essa distribuição dos tipos de golpe que chegam de relatos para você? Cara, assim, André, primeiro, né, você falou assim, da sua entrada quando você começou a produzir conteúdo, né, que a grande parte dos anúncios eram de pirâmide e tal. Eu preciso, assim, compartilhar com vocês que eu já fui, assim, um sujeito mega indignado com isso. Porra, eu abria, assim, rede social, eu ficava revoltado, falava, cara, que absurdo, eu vou representar, vou fazer isso e aquilo. Só que, assim, o tempo vai passando, né, a maturidade vai chegando, e a gente precisa ter consciência que a gente está no mercado que, em regra, envolve pessoas maiores de idade e capazes. Todo mundo enche o peito para falar sobre soberania financeira, mas na hora que é vítima de um golpe, quer ser tratado como um retardado mental. E assim mesmo, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Não tem muito como ser diferente. Eu troquei de carro há uns meses atrás. E assim, o meu carro anterior era um carro 2018 e tal, que não tinha sensor no banco traseiro. Então o passageiro podia ir o caminho todo sem cinto de segurança, estava beleza. O carro novo não. O cara sentou, não botou o cinto, é aquela encheção de saco, o carro não para de apitar. Mas é a mesma coisa. Se você não quer o sensor de cinto de segurança, você vai assumir o risco de se envolver numa colisão de veículo aí, de estrupiar o passageiro do banco traseiro, de repente ser um familiar seu. É complicado. E assim, e por que é importante, né? Eu vejo assim que o papel da pessoa se informar, então eu abandonei assim, essa perspectiva de que eu tenho que falar para as pessoas o que é melhor, cada um sabe de si, do que é melhor, mas eu acho realmente que a pessoa tem que se informar muito, porque, sem exagero, mais da metade dos golpes com cripto que são noticiados envolvem cripto apenas como pretexto. A história é mais ou menos assim. A vítima chega e fala, então, eu estava investindo em criptomoedas por meio de um influencer super famoso que eu conhecia no Instagram, e aí eu entrei no grupo do Telegram dele. E assim, como a gente se conhece nesse mercado, né? Quando a pessoa fala para mim o nome do influencer, cara, eu já sei que essa pessoa não tem grupo no Telegram. Mas a vítima fala, não, mas o grupo é dele. Eu entrei, tem lá o nome dele no Telegram, a foto dele aqui no Telegram. Inclusive, o Telegram tem um link para o perfil oficial dele. Eu falei, sim, o que me interessa é o caminho contrário. No perfil oficial dele, você tem um link para o Telegram?
Não, isso não tem. E aí vem o que para mim é a pá de cal em qualquer tentativa de você ajudar a vítima, né? Quando você pede para a vítima o TXID, aquele Transaction ID, você não falou que tomou um golpe com cripto? Eu quero o identificador das transações por meio das quais você enviou criptomoedas para o golpista. Sabe o que a pessoa fala para você, depois de te mandar um monte de print que não tem relevância nenhuma? É que, na verdade, eu fiz o pagamento em Pix. Cadê a criptomoeda? E veja, e tudo isso seria evitável se a pessoa soubesse minimamente o que são criptoativos, o que é blockchain, o que são movimentações on-chain, e se ela conseguisse diferenciar isso do sistema financeiro tradicional. Cara, você tocou num ponto bem interessante para mim sobre essa ideia de considerar as pessoas adultas e conscientes daquilo que está acontecendo, né? E acho que quando a gente olha para esse contexto de cripto, ele sempre vai trazendo isso, né? E acho que quando você está falando dessa ideia de grandes poderes, grandes responsabilidades, a gente tem exatamente essa dicotomia, que é tipo, não, para mim tá tudo ótimo, eu vivo por conta própria, sou soberano de mim mesmo, e aí quando as coisas acontecem, você vai recorrer para alguém querendo, como você falou, ser tratado como um retardado. Mas nessa questão, cara, a gente tem tocando já para a regulação, uma evolução da regulação no mundo que, na média, ela, de modo geral, quando você está falando de regulação, ela vai tratando sempre o indivíduo com uma espécie de hipossuficiente, né? Sempre na ideia de que ele sabe menos do que talvez ele deveria, ou tem outro lado que sabe muito mais. E assim você vai trazendo um cenário em que protege mais esse cara aqui de alguma forma. É óbvio que nesse tipo de golpe que você está falando aí, não tem o que fazer, a não ser que você congestione o Pix a ponto de ninguém usar, ou faça qualquer outra coisa que o cara não transfere dinheiro, não existe. Existe uma disposição do meu lado de transferir dinheiro para você, que você me convenceu de alguma forma, e isso não tem como ser evitado, porque são transações de duas pessoas, duas contas válidas aqui. Mas nesse caso, quando a gente está falando de regulação, como que você, tendo nessa posição que você está, olha para a regulação? Você acha que do ponto de vista de princípio dela, ela deveria ser cada vez mais restritiva e proteger as pessoas? Ou você acha que vai ser uma coisa que não deveria ser assim? Tá, assim, o que eu acho que é importante, né? As pessoas entenderem. Se isso fosse uma questão múltipla escolha, não ter regulação não seria uma das alternativas. Vamos, sim, deixar essa parte idealista, porque assim, isso não é uma opção sobre a mesa. Isso não vai acontecer. A regulação vai existir. O que a gente pode discutir realmente é em que medida ela seria mais adequada, né? Eu sou favorável a uma regulação assim, que seja o mínimo possível. Seja tão limitada quanto possível. E por que isso? Basicamente por dois motivos. Em um, porque a gente está diante de um setor de inovação. E as inovações, para serem desenvolvidas, elas precisam de um ambiente regulatório que permita testes. E veja, assim, testes, alguns são bem-sucedidos, mas a maioria deles fracassam. Então, a pessoa que está testando já precisa ter a segurança regulatória de que, se ela fracassar, ela não vai ser responsável por isso. Pelo menos não pelo prejuízo de outras pessoas que também sabem que estão em ambiente de teste. Em segundo lugar, eu sou favorável a uma regulamentação, digamos assim, enxuta nesse ambiente, porque não tem como você fechar o Brasil, assim, isolar ele do resto do mundo. A gente está aqui em um setor onde sempre você vai estar diante de uma concorrência global. E eu posso ilustrar isso daí. Na última segunda-feira agora foram publicadas resoluções 519, 520, 521 do Banco Central do Brasil, regulamentando setores de criptoativos. E aí, assim, foram criadas uma série de exigências para que as prestadoras de serviços de ativos virtuais obtenham autorização do Banco Central para funcionar. Pô, beleza. Eu vi lá que várias exigências buscam proteger o cliente enquanto consumidor, dar mais garantia para ele, tem exigências para fins de listagem do token. Para você fazer uma listagem de um novo token, você precisa ter um estudo, uma análise técnica dos fundamentos desse token, identificação da equipe responsável. Cara, beleza. Sim. Eu acho assim, digamos, é muito tranquilo você ver boas intenções por trás disso daí. Claro que é tranquilo também você ver más intenções. Né? Se a gente for para o campo especulativo, a gente consegue para os dois lados. Mas o ponto é o seguinte, você vai conseguir impedir que os brasileiros tenham acesso a prestadoras de serviços virtuais no exterior que vão fornecer serviços para cá? Você não vai conseguir impedir isso. Você está disposto, então? Então você vai obrigar os brasileiros a usarem VPN se quiserem acessar uma exchange no exterior? A gente vai chegar nesse ponto.
eu acho que não é um bom caminho. Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito crítico diante da realidade, para que a gente não crie uma regulação que talvez faça muito sentido em um cenário ideal, mas que no cenário real vai trazer algumas consequências bem complicadas. Sobre isso, né? A gente tem no Brasil uma cultura da lei que pega e a lei que não pega, né? Isso que acontece bastante. Assim, é uma coisa que você segue porque existe ali uma fiscalização muito forte ou até uma pressão social para que aquilo se valha, ou até as duas coisas, né? Acho que quando eu era muito novo, à medida que eu fui crescendo, acho que uma das coisas que eu ouvia muito falar era, por exemplo, se você não paga a pensão do teu filho, você é preso. Isso aqui é uma coisa que funciona dentro do Brasil muito bem. Então, você tem as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam. E aí, quando a gente olha para esse nível de complexidade que a gente está adicionando, e aí, para mim, talvez a gente olhe para uma dessas regras que foram criadas ali, que era basicamente a ideia de você botar um carimbo no endereço do CPF da pessoa que movimentou. Você, na verdade, o Banco Central está delegando uma complexidade que talvez nem ele entenda o que seria isso para exchange. Além disso, ele está privando a pessoa da privacidade dela de transferência. E aí você vai ter um caminho Y, na minha visão, né? Que é a ideia do cara falar, beleza, então eu vou seguir estritamente a regra, porque eu não quero confusão nem nada, o cara tem um patrimônio muito grande fora, não tem muita coisa a perder se não fizer isso com uma parcela pequena do portfólio dele. E vai ter outro cara que vai achar aquilo ali, cara, eu não vou movimentar no Brasil, vou dar um jeito de circular isso fora. E aí você tem um balanço, né, um desbalanço, na verdade, entre a formalidade e essa informalidade que a gente tem aqui. Hoje, quando a gente olha para dentro do mercado, Senham, o que você acha para você que podem ser essas consequências futuras? Aqui, futurologia mesmo, assim, o que você vê que está na mesa que pode descambar para um lado muito bom ou para um lado muito ruim aqui? Cara, eu acho que assim, a gente está num cenário que é uma extrema incógnita para o investidor. É muito difícil de ver o que vem pela frente. Você pontuou aí dois comportamentos possíveis, né? Um do sujeito ir para ilegalidade e do outro do sujeito se adequar. Eu vejo um terceiro comportamento que, na média, pelo menos assim dos meus contatos, das pessoas que não são propriamente de dentro da bolha cripto, mas que têm algum interesse pelo assunto, eu vejo qual vai ser a conduta mais padrão. Sabe qual vai ser? Não quero mais me expor a isso. Por quê? Cara, porque a maior vantagem que eu tinha, que era, digamos assim, um ambiente menos regulado, ter autonomia para fazer minha compra, sem precisar me preocupar com declarar a movimentação para a Receita, com recolher eventual imposto de capital. Eu não quero expor uma parcela tão significativa do meu patrimônio a isso. Eu quero chegar lá e fazer compra de todo mês de R$2.000, de R$5.000 em Bitcoin, eventualmente converter uma parcela disso para o USDT, e aí chega o regulador, opa, operação de câmbio, aqui você vai pagar IOF. Opa, agora você não tem mais a faixa de isenção de 35 mil. Ou você não pode deduzir prejuízo. Então, assim, você cria uma complexidade que muitas pessoas vão se afastar desse ambiente. É a conduta, digamos assim, previsível que eu vejo desses contatos mais próximos que eu tenho. Por quê? Porque são pessoas que fazem outra coisa da vida. São pessoas que não querem dedicar tanto tempo a isso. Cara, não, eu não quero. Sabe o que eu vou fazer então? Cara, eu vou comprar cotas de fundos de investimento com exposição direta a cripto. Pronto. Beleza. E para muitas pessoas vai ser a melhor solução, André. Mas aí você não tem negociação 24/7. Meu irmão, eu não quero negociar isso no final de semana. Eu não quero fazer isso de madrugada. Eu quero apenas expor uma parcela do meu patrimônio à volatilidade do Bitcoin. Então, beleza. Para você faz sentido fazer essas compras, né? Eu acho interessante isso, porque aquela ideia até mais primitiva, né, de você simplesmente o investidor, de modo geral, as pessoas estão procurando facilidade, né? Quando a coisa começa a ficar complicada, você realmente tem a ideia de fazer essa conta. Puta, é 1% do meu portfólio, toma 30% do meu tempo para fazer as mudanças e tudo mais. Então a pessoa naturalmente se afasta com isso, e acho que é um caminho bem possível, né? Que você tem os caras que simplesmente desistam de usar a tecnologia em si e passem por alguma coisa no sentido de ou vou para o mais simples possível, que eu aqui no ETF eu sei que eu jogo dessa forma, não vou usar uma série de outras coisas que estão acontecendo em cripto e beleza, assim, segue o baile dessa forma. Né? Acho que esse é um caminho também. Mas, cara, sim, eu tenho muita curiosidade aqui, uma curiosidade pessoal mesmo, de entender como que essa tua atividade funciona dentro do Ministério Público, assim, qual que é a incumbência desse órgão frente ao que acontece no mercado cripto
e qual que é o papel teu aí dentro, tocando e educando as pessoas dentro desse mercado cripto? Tá, então vamos lá. Em 2021, você lembra de uma operação que teve do farol dos bitcoins, chamada Operação Criptos? Pois é, aquela época, a gente não tinha nenhum referencial sobre como fazer uma busca de criptoativos, como fazer a apreensão disso, vende antecipadamente, espera o final do processo. Não existiam esses referenciais. Então a operação foi feita, tá? Só que depois dela, Brasília tomou consciência da necessidade da gente ter um grupo técnico dentro do Ministério Público Federal especializado no assunto criptoativos. Eu já me interessava muito pela temática em 2021, já tinha inclusive gravado curso para o Ministério Público Federal sobre cripto. O primeiro curso que eu gravei para membros do Ministério Público Federal foi em 2020 sobre esse assunto, e aí me colocaram como coordenador desse grupo. Então, assim, todo mundo, cada um continua no seu estado, desempenhando as suas atividades, mas alguns membros passam agora a acumular a atividade de serem ou membros ou coordenador do grupo de trabalho criptoativos. Então, surgiu com o nome Grupo de Trabalho. E o principal objetivo desse grupo de trabalho era nivelar o conhecimento técnico. Olha só, a gente está diante de uma realidade que já em 2021 se tinha a percepção de que, olha, já estamos no caminho sem volta. Isso só vai, digamos assim, piorar em termos de volume de trabalho, no sentido de que, olha, se não nos atualizarmos, não vamos ter condições de lidar com esses casos. Simples assim. E aí, o primeiro produto que a gente fez pelo grupo foi um roteiro de atuação sobre persecução patrimonial dos criptoativos. Então, a gente escreveu um roteirinho, inclusive está disponível gratuitamente em PDF na internet. Quem digitar lá criptoativos, Senra, MPF, vai ver lá o roteiro, cujo escrito eu coordenei. E aí esse roteiro depois foi traduzido para inglês, espanhol, vários órgãos de segurança e de sistemas de justiça do mundo tiveram acesso a esse roteiro. Beleza. Digamos assim, essa missão do grupo foi cumprida. A gente se envolveu em uma série de discussões sobre a regulamentação do assunto. Em 2024, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou a conduta dos promotores e procuradores devem ter nesses casos. Só que em 2023, já em 2023, bateu aquela epifania. Olha só. André, Senra, entusiastas somos nós. Não dá para você querer converter todo mundo em entusiastas de cripto. Não, meu irmão, você que fez direito, agora um pouquinho de estudar direito, vai estudar só cripto. Aí depois vem IA, vai estudar só IA agora. Agora vai estudar só a internet das coisas. Não pode ser assim. Você tem uma instituição, sei lá, com 1.000 membros, você precisa ter grupos especializados exatamente para que todos não precisem estudar a mesma coisa. E aí o grupo de trabalho virou um grupo de apoio. Então, desde o final de 2023, a nossa principal atividade não é mais produzir material de educação para os outros. A nossa principal atividade é entrar com apoio técnico em qualquer investigação ou processo que envolva criptoativos no Brasil inteiro, quando a gente for provocada pelo Procurador da República do caso. Então, tem um Procurador da República em Santa Catarina, em Minas Gerais. Ele está numa investigação, caramba, esse caso aqui é tráfico de pessoas e envolve fraudes virtuais praticadas por brasileiros que estão sendo mantidos em condição análoga de escravo lá no Sudeste Asiático. Esse caso aqui é financiamento ao terrorismo, e o financiamento está sendo feito em cripto. Aciona o grupo de apoio criptativos e a gente faz toda essa parte técnica daí, de investigação on-chain, rastrear valores, apreciar a alegação da defesa, dizer como que o criptoativo vai ter que ser vendido se ele for apreendido, e a gente presta esse suporte técnico. Agora, sim, a parte educacional não ficou de lado, né? E ela sempre teve um viés muito prático, né? Porque o nosso público-alvo nessa parte educacional não é investidor. É basicamente o profissional do direito e o investigador. Então, note assim que eu gravei um curso, o último curso que eu gravei pela escola da MPU, dos mais extensos, né? Que foi um de 12 módulos de meia hora, sobre criptoativos, está na 6ª turma agora. Então, assim, tem muitos policiais, membros do Ministério Público, juízes que fazem esse curso. Ele se renova a cada 3 meses. Final do mês agora, de novembro, vai ser a primeira turma de um específico de investigação on-chain. E o que eu gosto sempre de frisar, cara, nesses cursos, é que eu não quero, assim, eu não vou ficar frustrado se algum aluno ou se alguns alunos não souberem fazer aquilo ali. O principal objetivo é que o aluno consiga perceber o que é possível ser feito nesse ambiente. Porque como a gente tem no âmbito da nossa instituição um grupo especializado nisso,
Eu preciso que toda instituição saiba o que pode ser feito. Porque se o cara nem souber o que pode ser feito, como que ele vai demandar o nosso apoio? E para o público externo a gente tem um problema, que talvez seja comum a você também, né? Não basta você entender um assunto. Se você não for capaz de explicar esse assunto, você vai morrer na praia. Imagina, eu faço um pedido para o juiz, pedido técnico, redondinho. Cara, o juiz não entende nada. O problema é do juiz? Não, o problema é meu, porque ele vai indeferir o pedido, né? Justo, cara, bem legal essa visão, porque aí você está falando de dentro das instituições, né? Acho que é um processo, uma atuada um pouco diferente do ponto de vista educacional, né? O foco acaba sendo outro aqui, e acho que essa tua premissa de entender que as pessoas, você não precisa saber tudo, mas você tem que ser um sumário, minimamente saber o que funciona dentro do blockchain, você saber o que pode ser executado aqui, isso já ajuda bastante, né? Acho que quando a gente está falando dessa ideia de se educar, né? Se o cara não ficar usando isso por muito tempo, ele vai acabar esquecendo de qualquer jeito, né? Mas ter algumas possibilidades ali na cabeça facilita com que ele pode demandar, né? Acho que é um ponto bem interessante. Você citou outra coisa aqui, Senra, sobre rastreabilidade, assim, e eu vejo seus conteúdos, você fala bastante sobre como que certos golpes aconteceram e como certas coisas funcionaram, e principalmente quais são as coisas mais sofisticadas nesse mundo de golpes, né? Eu queria que você desse uma palhinha para o pessoal aqui, como que funciona essa rastreabilidade, assim, o que você vai procurando, até do ponto de vista mais técnico, para tentar desenhar ali naquelas movimentações o que de fato pode ter acontecido naquela determinada situação. Vamos lá para o desafio, né? O desafio é sempre a gente conseguir simplificar. Toda explicação exige uma simplificação, né? Mas sem cometer nenhuma atrocidade. Então, nessa linha da gente simplificar sem cometer nenhuma atrocidade, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro para as pessoas, que é uma diferença assim, que não precisa ser tão clara para o investidor, mas para o profissional do direito que vai trabalhar com isso, para o investigador que vai trabalhar com isso, tem que ficar muito clara, é que você não pode confundir criptoativo de verdade com um crédito em criptoativo que você tenha dentro de uma exchange. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Veja, você pode falar, né, na mesa de bar, eu mandei um Pix para a exchange e tal, eu comprei Bitcoin. Mas você precisa saber, você não comprou Bitcoin. Não, é porque not your keys, not your coins. Foi a corretora que comprou. Não, a corretora não comprou Bitcoin. Essa movimentação não é um chain. O que você tem é um crédito exercitável contra a corretora. Então, você fez um Pix para dentro da corretora, você tem um crédito, fiz um Pix de 5 mil, eu tenho um crédito de 5 mil. Eu troquei esses 5 mil reais por uma fração de Bitcoin, 0.001 Bitcoin, eu passei a ter um crédito de 0.001 Bitcoin. Só mudou a unidade de conta desse crédito. E por que isso precisa ficar muito claro para as pessoas? Porque muitas vezes isso fica claro quando a corretora quebra. E aí a pessoa acha que vai entrar na justiça para reaver de volta o Bitcoin dela. E na verdade ela é só um credor. Ela vai para a fila de credores e muito provavelmente não vai receber. Sobre o aspecto investigativo, o que é importante que a pessoa saiba? Que tudo que acontece dentro de uma exchange centralizada são lançamentos feitos num registro privado, centralizado e sigiloso da corretora. Então, sem cooperação da corretora, a justiça não pode ter acesso a nada. Não tem como, Não é um ambiente público. O que está acontecendo dentro da corretora está no registro da corretora, é registro privado. É aquele livro contábil da corretora. Quando você faz um saque ou um depósito em criptoativos, a coisa muda. Porque você tem uma movimentação que vai para o blockchain, que também é um livro, mas é um livro com características muito especiais. Diferente do livro da corretora, que era um livro só, centralizado, privado, cuja segurança cabia à corretora manter. O blockchain ele é um livro distribuído, presente em várias vias espalhadas pelo mundo, cuja segurança não exige que você confie individualmente em ninguém, porque a segurança é garantida pelo consenso da rede, e ele tem características completamente diferentes do livro da corretora. Então, a primeira eu já antecipei, ele é um registro distribuído. A segunda, ele é um registro público. Então, olha que bacana você investigar em um ambiente onde as informações são públicas. Você não precisa ter acesso a dados sigilosos. Outra característica muito boa para a gente, ele é imutável. Então, o que está no blockchain não pode ser apagado. E a última, ele é pseudônimo. E aí, quando eu falo isso, né, a gente fica falando, não, o blockchain é anônimo, o blockchain é pseudo-anônimo. E eu insisto, que o nome que eu emprego para isso, o blockchain é pseudônimo, e que eu não sou, André,
uma pessoa chata com nomes. Se você vier aqui na minha casa, pô, o André chegou aqui em casa, quer chamar minha geladeira de cadeira. Pô, massa. O que eu não posso admitir, gente, é que o André sente em cima da geladeira. Porque se ele sentar em cima da geladeira, ele não entendeu que a cadeira é para sentar e a geladeira é para guardar os alimentos. Se ele entender para que serve uma geladeira e para que serve uma cadeira, ele chama do que quiser. Então, se vocês entenderem qual que é a ideia que eu estou chamando de pseudonimato, vocês podem chamar do que quiserem. E por que eu digo que o blockchain é pseudônimo? Porque as pessoas não estão identificadas por CPF no blockchain, mas cada conta tem um endereço público visível. Você não sabe quem é quem, mas você sabe o que cada endereço público está fazendo. E isso tem repercussões seríssimas em termos investigativos. Você tem pseudônimos que têm reputação on-chain, porque você não precisa acreditar no que a pessoa está falando, você pode ver o que a pessoa está fazendo. Vamos dar um exemplo concreto. Tem um pseudônimo muito conhecido, que é o Punk6529, que é o NFT lá do CryptoPunk, de número 6529. Eu fiz um curso já com ele, na Universidade de Nicosia, no Chipre, que eu terminei agora no meu segundo mestrado. E o curso é sobre NFTs e metaverso. Os coordenadores são ele e o Jorge Agles, que é professor de Nicosia. Todo mundo se inscreve no curso para ter aula com o Punk6529, que dá aula de câmera fechada e com adulterador de voz. Experiência horrorosa, para quem não tem inglês como primeira língua. Mas a gente assiste, André. Sabe por quê? Porque quando a gente abre uma ferramenta como Arca Intelligence, de tracing, e olha uma das carteiras do Punk 6529, a 6529 Museum, a gente vê que aquela carteira realizou quase 20 milhões de dólares de lucro. Alguém que já fez 20 milhões de dólares de lucro nesse mercado deve ter algo muito importante para me ensinar, e eu não me importo mesmo qual seja o CPF dele. E quando a gente está investigando, então, um crime, se você identifica um endereço público responsável pela aplicação de um golpe, e há várias formas de você fazer essa identificação, você consegue rastrear e ver o comportamento dele no blockchain. E aí isso traz algumas possibilidades. Eventualmente, você não vai descobrir quem está por trás do endereço, mas se esse endereço tiver uma posição significativa em tokens congeláveis, como stablecoins, por meio de cooperação do emissor dessa stablecoin, você consegue bloquear o valor. E vocês acham que, se estiver bem documentado no blockchain, com registro público e imutável pseudônimo, que aquele endereço público se envolveu em um golpe, vocês acham que, quando houver esse congelamento de tokens, a pessoa vai se identificar? Vai falar, opa, desbloqueei isso aí, eu sou golpista. Não vai. É um caso que você consegue recuperar o prejuízo da vítima, mesmo que você não consiga identificar quem é o criminoso. Cara, e esse é um ponto bem interessante. Eu não tinha olhado por esse viés do congelamento e recuperação, porque, assim, acho que agora, quando a gente está vendo nos Estados Unidos o Genius Act, acho que, obviamente, o primeiro passo vem pela questão mais financeira da coisa, né? Você dá uma segurança para as pessoas usarem aquela tecnologia, e acho que o segundo passo vem no caráter de cooperação, né? Entre as pessoas. E esse ponto que você falou, ele traz... Mas rapidinho, chegou aqui, ó. Chegou aqui a servidora mais bonita de todo o Ministério Federal Brasileiro. Dá um oi aqui para o André. Dá um oi. Vulgo minha esposa. Ah, sim. Não, tranquilo. Mas continuando, Serra, esse paradigma é novo, né? Porque, assim, você vai recuperar o dinheiro da pessoa e talvez você nunca saiba quem é esse cara que roubou, né? Porque, de novo, você falou, não vai se identificar. Assim, o prejuízo e acabou, né? Inclusive entender que qualquer outro token que ele esteja ali na carteira, com certeza está sendo acompanhado, né? Então ele não vai querer tomar o risco, vai assumir o prejuízo nesse ponto. Paradigma novo, legal. E a gente não tem no Brasil, no Brasil a gente não tem uma ação judicial própria para isso, mas nos Estados Unidos tem, e que já foi usado algumas vezes. Nos Estados Unidos desse modelo. Existe nos Estados Unidos uma ação que é uma ação civil de perdimento, que é uma ação que você não tem um réu. O réu não é uma pessoa, o réu é uma coisa. O Ministério Público propõe uma ação contra um bem para que no final do processo o juiz declare que esse bem foi perdido em favor do Estado. Exatamente para esses casos, onde você consegue identificar produto do crime, mas não consegue identificar quem foi responsável pelo cometimento do crime.
Mas espera aí, como assim que nos Estados Unidos é common laws, né? Tipo, é geralmente uma jurisprudência ali que surge. Então, assim, algum caso que fez isso, e no Brasil a gente não tem essa nomenclatura, talvez, nesse sentido. Não, não tem esse instrumento legal expresso na legislação, né? Uhum. E olha, os Estados Unidos fez uso recentemente dessa ação por uma matéria que foi divulgada, mas que muitas pessoas estavam divulgando sem ler o teor da matéria. Você vai se lembrar que no mês passado, em outubro, os Estados Unidos divulgaram a maior apreensão de bitcoins de toda a história. 127 mil bitcoins apreendidos. Uhum. Na verdade, no site da FBI, não era bem isso que estava divulgado. No site da FBI, divulgou-se a maior apreensão, mas olha a grande sacada. Eles não falaram que a maior apreensão aconteceu agora. Eles falaram, estamos divulgando a maior apreensão de toda a história. E aí, quando você ia na íntegra dos documentos, você via que eles divulgaram a maior apreensão de toda a história no dia, acho que foi 14 ou 12 de outubro de 2025, porque foi a data que eles propuseram uma ação civil de perdimento de 127 mil bitcoins que tinham sido apreendidos pelo governo dos Estados Unidos em data anterior, não informada. Então, a apreensão foi trazida a público porque a ação judicial foi proposta. Mas a apreensão não foi no mês passado. E é exatamente isso o caso, olha. Eles não... Agora estão falando que é do pool de mineração chinês, do Lubian, mas a ação é uma ação civil de perdimento. Entendi. Cara, e sobre esse negócio de recuperação, quando a gente olha para o sistema financeiro tradicional, você, numa série ali de tentativas de, obviamente, ir atrás com documentação, você consegue reaver o dinheiro e travar em alguma conta e depois pegar o dinheiro de alguém que está aplicando um golpe. Principalmente na ideia de quanto maior ali o pote, mais gente vai se articular para conseguir atrás disso. Quando a gente está falando de cripto, não tem um saque que você liga para o Satoshi e fala, roubaram meu dinheiro e devolve aqui. Como que funciona essa ideia de recuperar, de fato, essa grana? Vocês citou um meio, né, que seria o cara que emite, por exemplo, o stablecoin, fazer isso. Mas quando a gente está falando de uma coisa totalmente centralizada como o Bitcoin, qual o caminho para seguir? Então vamos lá, falamos já de uma via, né, que é o endereço tá com uma posição significativa de tokens congeláveis. Vamos falar agora de outra via. E por isso que a gente começou traçando aquela distinção entre criptoativos e créditos em criptoativos. Vamos entender, tecnicamente, o que acontece quando eu, ou o André, ou qualquer um de vocês, envia criptoativos para uma exchange. Enviei um Ether para uma exchange. O que acontece tecnicamente nesse momento? No blockchain, quando você abrir lá o explorador de blocos, o Etherscan, por exemplo, vai aparecer, muito provavelmente, que um Ether saiu do endereço público A, que é o seu endereço público, para o endereço público B. E provavelmente vai estar tagueado lá que o endereço público B pertence à exchange. Então vai estar lá. Se for Binance, OKX, Mercado Bitcoin, qualquer uma, deve estar tagueado lá, que é o endereço de destino. Você fez isso, aí você vai abrir o seu aplicativo da exchange e você vai ver, opa, meu Ether está aqui. Só que, na verdade, tecnicamente, você trocou um Ether de verdade, que é um criptoativo, por um crédito de um Ether exercitável contra aquela exchange. Então, o Ether que você enviou continuou no blockchain, está no endereço público, pertencente à exchange. É por isso que não adianta você, depois disso, abrir o explorador de blocos para ver o que foi feito com esse Ether, porque o Ether não é mais seu, o Ether é da exchange. Então, é por isso que em qualquer investigação, o rastreio vai até o endereço de depósito de uma exchange centralizada. Chegou no endereço de depósito de uma exchange centralizada, o cliente acabou de trocar um Ether por um crédito de um Ether. E aí você só vai saber qual que é o crédito que esse cliente tem perguntando para a exchange. Porque não tem como você saber, pelo explorador de blocos e on-chain, o que ele fez dentro da exchange. E olha o problema que você pode ter aí. Vamos dizer que você foi vítima de um golpe. Você teve o celular furtado em São Paulo, coisa super rara de acontecer. E aí o cara entrou no teu aplicativo e mandou teu Ether direto para o endereço de depósito de uma exchange. Porra, aí você constitui um advogado especialista, tal, entra com a ação, aí me sai o seguinte, determinação do juiz, para que a exchange bloqueie um Ether em nome do cliente tal. Aí sabe o que a exchange responde? Não, esse cliente não tem nada de Ether. Aí não tem nada de saldo? Não, ele tem saldo, ele tem uma fração de Bitcoin, mas você pediu um bloqueio de um Ether? Olha o problema. Você não sabe o que aconteceu lá dentro. Então, numa ordem judicial como essa, veja como você tem que formular direito o pedido. O pedido não pode ser de bloqueio de um Ether. O pedido tem que ser de qualquer saldo titularizado pelo cliente
associado ao endereço de depósito tal, até o limite de um Ether. Porque eu não sei se o saldo dele vai estar em Ether, vai estar em Bitcoin, vai estar em USDT, vai estar em reais. Eu não sei e não me importa. Porque o Ether é um ativo fungível. A vítima não quer o Ether dela de volta. Ela quer a quantia correspondente. E assim, e por que é tão simples você obter esse valor de volta, se esse valor vier a parar dentro de uma exchange, se a exchange cooperar, né? Porque nesse momento, o que o criminoso acabou de fazer? Ele trocou um Ether, que era uma criptomoeda, que não podia ser bloqueada. O Ether, como criptomoeda do blockchain da Ethereum, a regra de emissão e circulação dele é estabelecida pelo consenso da rede. Então, nenhuma entidade pode bloquear Ether em endereço público. Ele trocou o Ether dele por um crédito de um Ether. De modo que o que ele tem lá dentro é um crédito contra a exchange. Então, assim, é muito simples juridicamente você obter a penhora disso, porque é uma penhora de crédito. É uma ordem judicial que está falando para a exchange, olha, o crédito de um Ether, ou crédito até o limite de 20 mil reais que o cliente Senra tem contra você, não deve mais ser pago ao cliente Senra. Ele tem que ficar agora à disposição da justiça. Pronto. Isso não envolve bloqueio de criptomoeda nenhuma. Porque o cliente trocou criptomoeda a partir do momento que ele começou a fazer negociação dentro de um ambiente centralizado. E aí, assim, André, uma objeção super frequente que eu ouço quando eu dou esse exemplo é o seguinte: mas você acha que o criminoso vai mandar os ativos para uma exchange centralizada com políticas de know your customer? Desde 2019, foi quando começou a ser feita essa série histórica, todos os anos tem um relatório Crypto Crime Report da Chainalysis, disponível gratuitamente para download. Nunca teve um ano em que pelo menos 50% dos ativos oriundos de atividade ilícita não fosse parar dentro de exchange com políticas de know your customer. Olha, caramba, esses criminosos são burros. Não! Se coloca um pouco no lugar do criminoso. Cara, você aplicou um golpe. Valor alto, né? Vamos falar de valor alto. Pô, $1 milhão. Aí você tem uma ideia brilhante. Cara, eu não vou mandar para essas exchanges, porque elas são reguladas. Eu vou mandar para uma exchange na China. E aí você manda $1 milhão para a exchange na China. Aí passa 1 hora, 5 horas, um dia, seu saldo não aparece. Aí você reclama com quem? Então é por isso que vai para lá. Porque existe esse tipo de risco também, cara. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz total sentido, né? Tipo assim, o cara é bandido. Ele pensa assim, puta, se o cara tá fazendo isso pra fugir, ele também deve ser bandido também. Pingou o dinheiro na conta ali, o cara vai sumir. Cara, e a exchange sabe disso, cara, muitas vezes. Se for um golpe que deixa uma marca muito característica on-chain, a exchange vai saber disso. E a exchange propositalmente não vai acreditar o saldo dele. Se for uma exchange não regulada, vai ficar com o dinheiro dele. Cara, não sabia. 50% do volume de golpes vai Mais parar em exchange, sei lá, know your customer, vou chamar regulado para generalizar, mas que com política know your customer. E mais uma coisa também, né? E é aquela diferença que a gente precisa fazer, né? Que a gente já fez aqui entre investigação penal e persecução patrimonial. E se a conta estiver no nome de um laranja? Cara, não me importa. Entrou $50 mil na conta de um laranja. Ou o laranja é o criminoso, ou o laranja está associado ao criminoso, ou ele vai ter que me ensinar qual que é o mistério dele conseguir receber $50 mil de uma fonte desconhecida. Porque eu preciso aprender esse segredo. Eu estou nesse mercado desde o final de 2017, nunca recebi nada disso numa fonte desconhecida. Como é que faz? Que sorte é essa, né? Que sorte é essa que você recebe dinheiro de graça. E veja, e on-chain, e olha só, pessoal, você não consegue saber o que aconteceu dentro da exchange com aquele cliente. Mas on-chain, cada cliente tem um endereço de depósito individualizado na exchange. Então você consegue saber tudo que aquele cliente já recebeu na exchange, em cripto. Cuidado com isso, tá, galera? Isso daí é batata para expor privacidade. Você vai receber um valor baixinho de alguém. Cara, pô, André, você vai me mandar aí 100 USDTs? Manda para esse endereço meu aqui, de uma exchange. Quando você faz isso, não tem problema nenhum, mas você precisa saber. Agora o André consegue ver tudo que você já recebeu nessa exchange. Por exemplo, em EVMs. Se você tem um endereço que está começando com 0x, pronto. Tudo que você recebeu, via Ethereum, via Polygon, via Optimism, via Arb, via BNB Chain, o André consegue ver. Por quê? Porque está lá.
eu ia trazer uma pergunta sobre essa questão da regulação, para trazer de novo a questão dos endereços que você falou que é interessante, mas antes disso, eu queria falar sobre essa questão de evolução de crimes que você citou. Óbvio, você estuda bastante coisa, né? Você citou o relatório da Chain Analysis aí, que para mim, sempre eu olho e vou ver o percentual de golpe dado o volume total, né? Isso me interessa bastante, que é um dado que eu sempre uso para argumentar quando as pessoas falam que o Bitcoin ou o cripto é o dinheiro de crime, né? E tu viu lá, né, o último relatório. 0,14 ponto percentual. É muito pouco, galera. Exatamente. A estimativa do dólar é 3 a 5%, eu acho, do PIB mundial passa por dólar, né? Que é golpe e atividade ilícita e passa por dólar, né? Então, 20 vezes maior. Exatamente. Mas sobre essa evolução de crime, cara, assim, a gente... como que eu entendo, né, a questão de golpista e tudo mais? Você tem uma lógica que funciona hoje e duas evoluções inconstantes. O cara que, obviamente, tá ali do lado do bem, tentando resolver e rastrear isso, e inibir, coibir tudo. E do outro lado, o cara, o bandido, que não vai ficar para trás e vai tentar se sofisticar cada vez mais. O que você, nesse tempo todinho, viu de evolução desses golpes? Assim? Qual foi o lá atrás, quando você começou a investigar isso, e como que está hoje esse nível de sofisticação deles? Cara, vamos lá. Lá atrás, e isso tem bastante tempo que eu não vejo agora, você tinha, assim, erros crassos, como o usuário compartilhar seed. Que, assim, é o mais constrangedor de todos. Do cara entrar num site scam e digitar a frase de recuperação dele. Fala, meu irmão, assim, você tá errado de tantas formas que eu não sei nem por onde começar. Você acha que se o site não fosse scam, não teria problema você digitar a sua seed? É isso que você acha? Quando você me fala que você digitou a sua seed no site scam, você está querendo me dizer que se não fosse scam o site, você poderia digitar a sua frase de recuperação em outro lugar. Então, assim, isso, assim, felizmente, né, eu não vi mais, assim, a última vez que eu vi isso foi em 2021, tá? Acho que as pessoas têm uma consciência agora um pouco maior sobre, pelo menos, né, o funcionamento de uma frase de recuperação, de uma chave privada, o que é endereço público, beleza. O que eu acho que diminuiu um pouco, tá? Mas eu não sei se diminuiu pela informação ou pela baixa de euforia de NFTs e mesmo das finanças descentralizadas, que são golpes de assinatura maliciosa de smart contract. Cara, e isso daí, André, é um troço seríssimo, cara. Isso foi responsável, por muito tempo, a pessoa perguntar para mim qual hardware wallet ela deveria comprar, e eu falar para ela, você não deve usar hardware wallet nenhuma, porque você não sabe para que serve uma hardware wallet. O sujeito comprava uma carteira física, ele achava que ele estava blindado, que ele poderia sair assinando qualquer coisa. Ele achava não, que o cripto dele estava dentro da carteira física, então que ele poderia assinar qualquer coisa. E eu falava, então não compra, cara, porque você não sabe, você não entendeu nada. Porque o problema sério né? Você assinar uma transação, e aí principalmente em blockchains da segunda geração, né, como EVMs, que é o Ethereum e outros, e Solana, dando permissão para que algum contrato inteligente ou outro usuário remova os fundos da sua carteira. Isso, assim, a gente teve uma explosão desse tipo de golpe em 2022, até depois de 2021, 2022 para 2023, né, que coincidiu, em certa medida, com o hype de NFTs, com o hype de DeFi, mais recentemente, em 2024, com o hype de airdrops. Por quer? Mano, você quer se tornar elegível para airdrop, você tem que preencher esses critérios aqui de elegibilidade. Tem que interagir mesmo com um protocolo novo. E aí começavam a aparecer aquelas dicas do sujeito que leu no livro, só pode ser. Porque o cara dava a seguinte dica, André. Não, faz o seguinte, faça todas as suas interações com um endereço novo, onde você não tenha fundos. Meu irmão, você acha que vai conseguir alguma elegibilidade com uma carteira sem nenhum histórico on-chain? Cara, é foda. É um problema incontornável mesmo. Por quê? Porque os airdrops vão cair exatamente nas carteiras onde você tem o maior número de interações. E para você ter o maior número de interações, em alguma medida, você vai ter que ter capital lá. E assim, não tem muito como se blindar disso. Como a gente começou o nosso papo, é gestão de risco. Eu perdi, que eu me recordo, pelo menos 2 airdrops significativos assim para mim, pelo menos, tá, de valor superior a $1.000, porque eu estava fora de casa, estava se fechando lá a janela do claim, e eu não ia assinar a transação do celular. Pô, não ia, cara. Por quê? Porque no computador tem extensões de segurança, tem a Pocket Universe, tinha a época o Wallet Guard, que depois foi incorporado na MetaMask.
Então, assim, você está abrindo mão de todas essas proteções quando você assina uma transação sem ter essas extensões de segurança, né? Isso diminuiu um pouco agora, mas é o que eu te falei. Eu não sei se isso diminuiu porque as pessoas passaram a entender um pouco melhor o funcionamento dos smart contracts ou porque realmente as pessoas começaram a interagir menos com os smart contracts. Deu a esfriada nesse aspecto, né? O mercado está no movimento de ida para o Bitcoin, né? Que aí vem aquela ideia também, talvez, do cara frustrado. Tipo assim, é tanta complicação, é tanto problema que eu posso enfrentar que eu prefiro desistir disso, vou pelo simples aqui, o mercado não está tão quente, né? Então vou pelo mais simples. Agora, quer ver, ó, dos mais recentes, início desse ano, a gente teve uma onda de poisoning address. Eu até fiz um reel a esse respeito lá no Instagram, que é aquela história do sujeito mandar um Ctrl+C, Ctrl+V e enviar os fundos para o endereço errado. Ah, por que isso daí é feito? Porque, principalmente carteiras, aplicações de celular, elas só reproduzem o início e o final do endereço público. Botam os 3 pontinhos no meio. Então, se você não conferir integralmente o endereço, o meio pode ser diferente e você enviou os seus fundos para o endereço errado. Aí o pessoal fica, mas eu achei que era gerado aleatoriamente, como pode fazer isso? É só você entrar lá em Vanity Address, tem para Bitcoin, tem para Ethereum, você consegue produzir lá endereços com o mesmo início e o mesmo final. E isso também, né, tem alguns aspectos técnicos que evitaria que a pessoa caísse nesse tipo de golpe. Eu fiz um outro reel lá, não sei se você viu, de um envio da carteira, acho que foi do Caio Vicentino, para a carteira do Zé, do Cripto Sincero. Eu não sou nem o Caio Vicentino, nem o Cripto Sincero. E eu fiz um envio da carteira do Caio para o Zé. Por quê? Porque foi um zero transfer. Por padrão, o Ethereum permite que você faça envios de qualquer endereço para qualquer endereço sob uma condição, desde que o valor enviado seja zero. E por que você vai querer inserir um histórico de uma transação no endereço que não é seu? Para isso, para poison address. Eu estou inserindo lá um zero transfer para que a pessoa, na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, acabe mandando os fundos para o endereço errado. E mais recentemente, digamos assim, o pior que eu vi em termos de complexidade, bem recentemente, foi o seguinte. Esses congelamentos de USDT, por exemplo, de tokens congeláveis, são feitos pela emissora da stablecoin através de uma multisig. Então, é uma transação que exige mais de uma assinatura. Existe, por exemplo, 3 assinaturas. Eu acho que até são 3 assinaturas. Eu vi um token que estava sendo disparado toda vez que a multisig da Tether produzia a primeira assinatura para avisar o alvo de que o endereço dele teria os fundos congelados. E se liga no golpe. O alvo é avisado por meio de um token falso. Olha, você vai ter os seus fundos congelados. Para evitar que isso aconteça, ou para obter o descongelamento, entre em contato com esse e-mail. E aí tem lá um endereço de e-mail no token falso. Explorando a ignorância do golpista que vai ter os fundos congelados. Porque se o cara não entender como é que é isso de congelamento, ele vai ver, caramba, porra, eu recebi esse token aqui dizendo que os meus fundos foram congelados e foram congelados mesmo. Vou entrar em contato. E toma naquele lugar. Caramba, é um golpista querendo dar um golpe no outro. Eu lembro daquele era o Departamento de Justiça americano que sofreu um golpe desse, né? O cara mandou, ele mandou um trocadinho pro cara, né? Pro endereço do Departamento americano, e o Departamento americano achou que era o endereço que ele tinha que mandar o dinheiro de volta, né? Foi um golpe mais ou menos assim, né? Desse modelo, né? Cara, e assim, e tem uns golpes que parecem muito óbvios depois de acontecer, né? É que acontece muito no calor, né? Imaginou, assim, pensando na cabeça do cara, nossa, você congelado, foi congelado, o cara tem uma saída e está desesperado e acaba indo nisso, né? Acho que da É o mesma senso forma de quando você vê isso. urgência. Exatamente, senso de urgência. E, Senra, para a gente ir finalizando, uma coisa que eu queria pegar de você, que a gente acabou não discutindo na questão da regulação, é que com essa regulamentação do Banco Central, existe a possibilidade do Banco Central ter a ligação de carteiras junto com o CPF de uma maneira que vai dar uma percepção muito próxima, talvez não no primeiro momento, mas assim, a capacidade dele ter rastreabilidade disso ligada a CPFs e a forma como esse negócio interage para além do sistema financeiro tradicional, com todas as contas que acessam isso via Brasil. E isso levanta algumas questões aqui. Primeiro, a da privacidade das pessoas em si, porque você vai ter uma rastreabilidade longa. A segunda coisa, se é possível isso mesmo, porque eu já ouvi uma conversa também que o nível
de estrutura que o Banco Central teria que ter isso vai ser maior do que ele tem, e inclusive até por isso que o mínimo de capital agora para as empresas é alto, para que você tenha menos pessoas, menos empresas tocando, seja mais fácil para o Banco Central regular. E a outra coisa, por último, que eu acho, que é a possibilidade de vazamento disso. Assim, eu queria entender da tua percepção, como que você vê exatamente essa ideia do Banco Central de rastrear tudo aqui e ligação via CPF dos endereços das pessoas? Cara, eu nunca nutri expectativas de que o mercado não fosse regulado, né? Mas a minha expectativa sempre foi e continua sendo que nós sejamos regulados por alguém que compreenda profundamente o ecossistema. Tá? E por que eu te falo isso? Porque você está fazendo referência especificamente à resolução a 521, que cria uma coisa chamada Travel Rule, que já existe em alguns países europeus, tá? Estabelece que a prestadora de serviço de ativo virtual tem a obrigação de identificar origem e destino dos fundos remetidos em criptoativos. Vejam que isso daí já acontece com moeda fiduciária. Todo mundo que tiver conta em exchange sabe que é o seguinte: você só consegue mandar reais para lá se os reais tiverem saído de uma conta bancária sua. A exchange só processa os saques se você informar como destino uma conta de titularidade sua. Beleza? Tem essa amarração daí, cliente e conta bancária. No blockchain, isso nunca foi possível, porque o blockchain é pseudônimo. Em princípio, a exchange não sabe quem está por trás do endereço de envio quando os fundos caem em um determinado endereço de depósito. Inclusive, é por isso que hoje você tem contas de bolsão para depósitos de moeda fiduciária. Moeda fiduciária pode toda entrar numa mesma conta da exchange. Por quê? Porque, como é sempre vinculado pelo CPF, ela sabe qual cliente tem que ser creditado. Cripto não é assim. Como cripto blockchain é pseudônimo, cada cliente tem que ter o seu próprio endereço de depósito exatamente para a exchange saber, opa, esse depósito aqui é para o André, esse depósito aqui é para o Senra. Só que mesmo que a exchange saiba que esse depósito é para o André, esse depósito é para o Senra, até hoje não se exigiu que ela identificasse quem que está fazendo esse depósito em favor do André e do Senra. Para saque é a mesma coisa. Você informa o endereço de destino, no blockchain, a exchange processa o saque. Essa nova resolução do Banco Central, com a Travel Rule, passa a exigir que as exchanges identifiquem essas duas pontas. Como que vai ser feita essa identificação? Isso não está esclarecido ainda. Parece que isso vai ser através de autodeclaração. Ou seja, o cliente, para ter um saque em cripto processado, ele vai ter que dizer: você está mandando cripto para quem? Quem está por trás desse endereço de destino? É uma autodeclaração. É óbvio que o cliente não vai ter como apresentar documentação, pô. Eu vou mandar cripto para o André, mas eu não sou o André. Como é que eu vou apresentar aqui a documentação de identidade do André? Não é isso, é autodeclaração. Mas ainda assim, são dados pessoais. É uma autodeclaração pertinente a dados pessoais. A autodeclaração pode ser verdadeira, pode ser falsa, mas vai envolver dados pessoais. E para depósito é a mesma coisa. Caiu um depósito no meu endereço de depósito. Antes da exchange creditar aquele valor para mim, ela vai pedir que eu informe de quem que você recebeu esse depósito. Senão ela não vai acreditar. Isso, claro, né? Agrega um volume imenso de dados pessoais, facilita a investigação, eu não tenho dúvida disso. O ponto não é esse, né? Facilita a investigação, mas cria um banco de dados extremamente vulnerável também a ataques e vazamentos. E isso é uma tremenda preocupação. A gente tem visto aí, recentemente, uma série de ataques, sequestro, cárcere privado. Então, assim, o negócio está bem feio. E nesse aspecto, lamentavelmente, pode ser que piore. Maravilha, Alexandre. Cara, muito bom o nosso papo agora. A gente vai finalizar aqui, mas eu queria que você desse uma última mensagem para o pessoal que está vendo aqui, acho que para dois públicos, tá? Um que talvez esteja empolgado ali com as coisas que você falou sobre as possibilidades aqui, o que acontece dentro do blockchain, e o outro que está com medo, está olhando para isso, está com aquele pensamento que você falou anteriormente de falar: ih, rapaz, é tão complicado assim que eu nem vou mexer. Assim. Qual que seria para esses dois públicos, tanto o cara empolgado quanto o cara receoso aí? Qual a tua mensagem final para ele sobre cripto? Cara, assim, para o cara empolgado, cara, converta essa empolgação em ação. Sai daquela... Às vezes a gente fica vidrado, assim, fica só olhando para a tela, ou então consumindo conteúdo e consome tanta coisa que não digere nada. Olha, existem muitas fontes de informação hoje boas, disponíveis inclusive gratuitamente. Tem um curso, André, que eu sempre recomendo para a galera que entender mais a parte técnica, que é o Massive Open Online Course da Universidade de Nicosia, no Chipre. É gratuito, é excelente, tem legenda em português.
mas você precisa investir o seu tempo. E assim, pô, saíram as resoluções essa semana do Banco Central do Brasil. Sem brincadeira. Menos de 1 hora depois das resoluções serem publicadas, já tinha em todos os grupos de WhatsApp. Mapa mental, podcast produzido pelo Notebook LM. Cara, muito bacana. Mas questione o seguinte, você produziu isso tudo com IA. Você leu alguma das coisas que foram produzidas? Porque isso é incontornável, cara. Não adianta nada você ficar tratando esse monte de informação se você não tiver aquele tempo para parar, estudar, entender e aplicar. Você tem que sair também do estudo e partir para ação, senão não vai funcionar. Então esse é o recado para quem está empolgado. Para quem está receoso, meu amigo, minha amiga, viver é um risco. Então para com essa história de que esse mercado é muito arriscado, porque estar de fora desse mercado tem se mostrado mais arriscado ainda. Não tem isso, lado de fora do risco. Só tem lado do risco. E eu uso muito essa comparação, né? Cara, o sujeito fica, não, mas comprar Bitcoin é muito arriscado para mim. Irmão, você tem a percepção de que toda vez que um ativo que você não tem se valoriza, você está se tornando mais pobre em relação a quem tem esse ativo? Mas eu não estou aqui para disputar com ninguém. É óbvio que você está disputando com as pessoas. Toda vez que você vai no mercado fazer compras, você está disputando com as pessoas. Se todas as pessoas tiverem um incremento do poder de compra e você ficar na mesma, os preços vão subir e você vai se tornar mais pobre. Então é isso, é escolher o lado do risco, e esse é um falso dilema. Eu não estou falando aqui que você precisa pegar todo o seu patrimônio e colocar em cripto, não é isso. Mas é um falso dilema. Veja em que medida você quer correr determinado risco e vai fazendo aí o adequado balanceamento dessa exposição. Maravilha. Acho que de tudo que você falou, mensagem muito original isso aí. Não existe. A vida é um risco, quase filosófico aqui, essa questão, Alexandre. Muito bom. Pessoal, você ficou até o final, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo. Comenta aqui alguma coisa que você gostou, se você é o cara com medo, se você é o cara sem medo. Sigam o Alexandre Senra aí nas redes sociais dele. Imagina que isso aqui é o Instagram dele. Então fiquem super à vontade aí. Alexandre, super obrigado pelo seu tempo, cara. Muito bom ter esse papo com você, totalmente original e fora da caixa aqui o nosso papo. Muito obrigado. Bacana demais, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez e pelo espaço aí, André. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Até a próxima.